Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos na lição de número 8, com o título A Liberdade Cristã. O texto áureo proposto é este que se apresenta no primeiro verso. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O esboço proposto para essa lição número 8, a liberdade cristã. Um primeiro subtítulo, a verdadeira liberdade está em Cristo. Segundo, os perturbadores sofrerão a condenação. E um terceiro subtítulo, a verdadeira liberdade resulta em servir ao próximo. E isso nesses versos de 1 a 15 desse capítulo 5. Continuando e já iniciando a nossa lição, dentro do nosso material de classe temos o texto em tela que diz: a partir deste capítulo, Paulo passa a lição prática de tudo que até aqui havia instruído na teoria. A verdadeira liberdade está em Cristo, e, embora existam opositores ao Evangelho da liberdade, estes não devem ser seguidos, porque sua doutrina causa muito mais animosidade entre os irmãos do que o verdadeiro amor que há em Cristo. Este é o objetivo desse texto que Paulo apresenta. Deus nos deu uma liberdade plena contra das trevas, do engano, do mal e da nossa própria natureza humana, que em si mesmo é mesquinha, e nos conduz a uma vida plena de alegria, de paz em Deus, pela conquista feita no Calvário na morte de Cristo Jesus. Nessa liberdade e alegria e paz é para estarmos tendo cuidado uns com os outros, nos amando ou servindo, dentro do conceito básico que é amar o próximo como a si mesmo, princípio da lei. Precisamos entender, Paulo veio falando longamente em muitos aspectos, às vezes usando as figuras ou apresentando alegorias do passado, mas agora ele está entrando direto no assunto que é o proposto dentro da defesa da liberdade cristã. Mas continuando, e agora no texto bíblico do verso 1 até o verso 6, e dentro desse subtítulo, a verdadeira liberdade está em Cristo, temos os versos que dizem, verso 1: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar
toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Aí está esse primeiro texto bem claro, mostrando que o que Jesus trouxe foi uma liberdade daquilo que era uma carga pesada sobre nós, a própria lei, porque a lei determinava: faça-se, cumpra-se. Não se cumprindo alguma coisa dos muitos mandamentos colocados, aí o homem já estava, vamos dizer assim, sendo réu de morte. Então era um peso muito grande, e nenhum homem conseguia cumprir a lei, pelo que já estudamos, a própria lei apresentava o socorro, que era alguém substituto morrendo em nosso lugar, apontando isso para Cristo Jesus. Agora, uma vez que veio Cristo Jesus e cumpre a expiação de valor eterno, constante, eficaz na nossa vida, então não é mais para estarmos debaixo do jugo da lei, porque o jugo da lei é assim: cumpra ou morre. E agora Cristo morrendo por nós, a lei não tem mais poder sobre nós, porque Cristo já nos resgatou da morte. Mas esta própria operação de Cristo nos leva à liberdade, não para transgredir e andar errado, mas com liberdade, com graça de Deus, com fortaleza no Espírito, fazer tudo o que naturalmente a lei estaria estabelecendo. Então a gente passa a cumprir a lei não como uma imposição sobre nós, passamos a cumprir a lei porque estamos livres e com capacidade, poder, graça para fazer aquilo que é certo fazer. Agora conseguimos, porque a graça de Deus está conosco e nós livres da condenação da morte. Então são aspectos diferentes. Então estamos livres para fazer o que é certo, livres para viver eternamente, livres para não ter que contender por coisa alguma, nem em nosso favor, nem contra alguém, algum irmão, mas simplesmente desfrutar. E nesse, vamos dizer assim, modo de viver de paz e alegria e gratidão a Deus, exercemos o amor de uns para com os outros, porque outra coisa mais não nos justifica diante de Deus. E se alguém quer a lei, então Cristo não lhes valeu nada, estão desligados de Cristo. E agora sim a lei tem poder sobre estes que deixam de Cristo ou negam a eficácia do Calvário. Aí estão sendo réus de morte, porque ninguém cumpre a lei. Palavras essas sempre colocadas de uma forma ou outra em todas as Escrituras. No Novo Testamento não há um justo sequer. No Antigo Testamento a palavra, por exemplo, de Salomão: qual homem há que não peque? Então todos estão debaixo da exigência e imposição e sentença da lei, é morte. Mas continuemos dentro deste nosso assunto, entrando no primeiro parágrafo desse subtítulo: a verdadeira liberdade em Cristo. Em tela está: uma grande dádiva que Cristo conquistou através da sua morte na cruz foi a garantia da liberdade para aqueles que creem. O homem estava escravizado pelo pecado e vivia em total ignorância, entenebrecido, ou seja, envolvido por trevas no entendimento, separado da vida de Deus. Os judeus no seu legalismo e os gentios no paganismo. Contudo, através de Cristo o homem está livre. Assim Paulo exorta os Gálatas
a colocar em prática essa liberdade e não aceitar exigências para se auto-justificar diante de Deus, o que os judeus sempre queriam fazer, se apresentar como cumpridores da lei e com méritos diante de Deus. Por isso que a aparência era boa, mas quem analisa tudo e vê o interior, aí Jesus disse que eles na verdade eram sepulcros caiados, por fora bem pintado ou bem adornado, ou de pedras bem esculpidas, mas por dentro só podridão. Aí outros argumentos mais nós temos na Sagrada Escritura mostrando como o homem está falho. Por isso Jesus vem dizer: ouviste dos antigos, o que está na lei, não matarás. Aí Jesus traz o sentido dessa palavra na sua plenitude. Se não é para matar, o odiar é como se fosse querer a morte daquele que nós estamos odiando. Então é réu de morte pela lei. Assim podemos ver em alguns versículos da Bíblia essa tal liberdade que temos em Cristo e a liberdade que os judeus achavam que tinham, mas entretanto eram transgressores da lei, não eram livres. E a expressão está nos versos 31 a 34 de João capítulo 8, e assim leio, verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Pronto. Aí é a palavra que Jesus mesmo disse. Quem ainda está dominado pelo pecado, não consegue libertar-se, não tem força, graça para renunciar ou livrar-se do pecado, está preso a ele. E o salário do pecado é morte. Mas em Cristo Jesus, primeiramente temos o perdão e a graça para continuarmos vencer de dia a dia, de instante a instante, ao ponto de dizer, como Paulo disse, ser irrepreensível diante de Deus, não pelo que ele fazia, não, nunca apresentou isso como mérito, mas pela graça expiadora que há em Cristo Jesus. Agora, já em Lucas, é a palavra que sempre foi dita também pelos antigos profetas, em particular Isaías, mas aqui vamos ver o texto de Isaías registrado por Lucas no capítulo 4, no verso 18 até o verso 21. O que Jesus veio fazer, o que Isaías disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Verso 20. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, Jesus falando da missão que ele recebeu de Deus, a graça dada por Deus para cumprir esta missão, e diz que se cumpriu naquele instante. O que Jesus veio fazer, que estava cumprindo na vida de todos que o ouviam: o Espírito do Senhor é sobre mim,
porque me ungiu para evangelizar os pobres, ensinou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, tudo isso em nível, primeiramente, espiritual. Poderiam existir cativos, poderia haver pessoas oprimidas debaixo de julgos, mas ao mesmo tempo aquilo não era nada diante da certeza de uma vida eterna que estava guardada por eles no direito do resgate da sua vida pela vida do próprio Senhor Jesus, unigênito de Deus. Portanto, por isso que não se teme nada, não se preocupa com nada, vive em paz, está tudo mil maravilhas, rendendo graças a Deus, e como Paulo diz, regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Mas como com a pandemia e tudo mais, regozijai-vos. Temos a vida eterna e ninguém pode tirar isto. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pronto. Aí é liberdade. Aconteça o que acontecer, ninguém tira mais a vida eterna. Quem está em opressão vai acabar isso, porque aquele que oprime vai passar. Se está em cativeiro, também vai passar o cativeiro, porque chegando o tempo de Deus recolher nossa vida, nada mais temos que nos prenda, estamos já na mão de Deus para a eternidade. Portanto, irmãos, a visão primeiramente é espiritual, mas depois pode também acontecer na vida física também. Quantos tiveram testemunho disso? Presos nos vícios, sim, da bebida, das drogas e prostituição, e presos em tanta coisa, mas vindo a Cristo Jesus isso se desfez, e estão livres e levando felicidade muitas vezes para as famílias que sofriam junto com ele naquele jugo trazido pelo vício. Mas continuemos. Num segundo parágrafo do nosso material de classe, nesse subtítulo, a verdadeira liberdade está em Cristo, o texto diz: porém, os gálatas estavam desprezando a palavra que operara neles esta liberdade e tornando a se submeter ao jugo da servidão, uma vez que estavam dando atenção aos judaizantes para se circuncidarem, estavam assim abandonando a Cristo. Afinal, para os judaizantes, a circuncisão era a condição para ser salvo. Neste caso, qual era a razão de Cristo na vida dos gálatas? Ou poderíamos também dizer, então por que Cristo morreu? Aí anula a palavra, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então isso se perde. Aí é para cumprir a lei, e quem cumpre, voltamos à mesma estaca, ao mesmo disco, rodando sempre. Não há um homem que não peque. Então todos estão debaixo da condenação, todos estão em uma situação de morte. Continuando, um terceiro parágrafo ainda, desse subtítulo, verdadeira liberdade em Cristo. Está em Cristo essa liberdade. E quem se submete à decisão está se submetendo a toda a lei, e não apenas parte dela. E como já estudado, a justiça é alcançada pelo espírito da fé e não pela lei. E quem está na lei está sem Cristo. Quem está em Cristo está livre da lei. E em Cristo o mais importante não é a circuncisão ou a incircuncisão, mas sim a fé que opera pelo amor. Agora, consideremos cristãos ou judaizantes daquela época. Até aquele momento eles tinham ainda o santuário em Jerusalém. Qualquer falta, qualquer coisa,
podia correr a Jerusalém e apresentar um sacrifício de um pombo, de um novilho, de um bode, etc., e achar que estava perdoado. Mas na verdade já cessou as figuras. Agora, ou é Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou não tem outra solução. Mas vamos dizer que eles tinham uma certa paz, se auto-justificando no sacrifício de expiação realizado no santuário. E agora? Não tem mais tempo? A partir do ano 70 o templo foi destruído. Como então se salvar? Cumprindo a lei? Nunca. Então, correndo ao santuário para apresentar sacrifício? Não tem santuário, vamos fazer sacrifício em outro lugar. A lei já dizia: quem apresentar sacrifício que não for lá no santuário, está fazendo sacrifícios aos demônios. Pronto, aí não tem mais solução. Portanto, quem quiser andar segundo a lei, perceba, a lei não justifica ninguém, nunca justificou. Apresentou a saída no sacrifício de expiação, mas que tem uma condição: ser no santuário. Não tem santuário, então não tem perdão, não tem saída. Aí estão todos condenados. Isso que nós precisamos entender na profundidade dessas palavras de Paulo. Temos liberdade para cumprir a lei, não ela sobre nós, mas nós, como tendo de nós mesmos graça de Deus para fazer o que é certo: não matar, não roubar, não adulterar, não com uma imposição sobre nós, simplesmente com a vida normal. Isso não é feito, não fazemos isso, escapamos. Tentações podem haver, mas não, está tudo entregue a Cristo e vivendo por Ele e nele. Assim, vamos entender dentro desse texto, repetindo o texto inicial, do verso 1 ao verso 6, que disse mesmo esse subtítulo: a verdadeira liberdade em Cristo. Releio: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Aí está essa grande realidade, liberto de algo que nos era cobrado sem termos força para realizar na nossa natureza humana, e agora revestidos de Cristo, natureza já divina, chamados para a adoção de filhos de Deus. Isso não é imposto, é uma coisa que realizamos por nós mesmos. Toda aquela argumentação volta em apoio a esta colocação de Paulo. Mas continuando a nossa lição, no subtítulo 2 dessa lição 8, que tem o título A Liberdade Cristã, o subtítulo 2 diz: os perturbadores sofrerão a condenação. São os versos 7 até 12 que estão em tela e que podemos estar lendo. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado.
Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. O sentido básico ele está atônito daqueles que entre os Gálatas estão cocheando em continuar na graça que se lhes apresentou em Cristo Jesus, pelo que se libertaram da idolatria e de todos os comportamentos errados, corruptos daquela época na Galácia, e agora querem estar numa colocação como dos judeus, obedecendo a lei. Nada, estão errando. E Paulo aqui fala bem sério: esses estão debaixo de condenação, os que perturbam os que estavam livres, querendo colocá-los de novo debaixo do jugo da lei. Vamos perceber isso porque os próprios fariseus, escribas daquela época, estando no entendimento que conheciam a lei, mas entretanto, meu Deus, falhavam grandemente e, justificando a si mesmo, condenavam os outros, ou cobravam dos outros o que a lei pedia e muito mais. É o que Jesus diz: coloco sobre eles carga que eles mesmos não transportam. Portanto, a própria lei, colocado na boca desses homens, os fazia oprimir mais ainda aqueles que estavam, sim, sendo dirigidos por eles. Aí nem eles entravam pela porta da salvação, nem deixavam outros entrar. Vamos entender que a lei é precisamente aquilo, não pode se acrescentar nem diminuir. E a tendência natural dos escribas, podem observar os evangelhos que Jesus censura, é que eles aumentavam as coisas, colocando coisas que não estavam na lei, da tradição deles, do entendimento deles. Mas indo para o primeiro parágrafo, nesse subtítulo 2, os perturbadores sofrerão a condenação, isso não passará, vamos dizer, impune. Paulo continua a dizer: os Gálatas estavam caminhando bem, mas foram impedidos de continuar na caminhada da salvação, e a estratégia usada pelos judaizantes não era nova, mas bem antiga: a persuasão a desobedecer à verdade. Para tal, eles apresentavam um novo entendimento, ou um acréscimo que não existe naquilo que o Senhor determinou. Desta forma, a serpente enganou Eva no jardim, impedindo o homem de continuar caminhando na presença de Deus. Então, observando o texto bíblico, em 2 Coríntios, no capítulo 11 e verso 3, quando fala desse aspecto da tentação de Eva, e Paulo diz naquela carta aos Coríntios: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Se nós atentarmos para a forma de tentação a que Eva foi submetida, foi justamente isto: o aspecto de não crer naquilo que Deus disse, colocar algo diferente, aumentar as coisas. E inicia com aquela expressão astuta: não pode comer nada do que tem no jardim do Éden, uma variedade, uma fartura de frutas, não pode comer nada. Ou seja, obrigação de uma renúncia àquilo que Deus não pediu para ser renúncia. Aí segue-se tanta coisa, e entrando na conversa, acaba negando a Deus e acreditando na palavra nova que se lhe era apresentada a Eva,
por Satanás. Portanto, lembremos do argumento anterior: os Gálatas vivendo de qualquer jeito neste mundo, e veio o Evangelho, os libertou de tudo. Pronto, segue no Evangelho. Aí vem outros querendo trazer a ser como os judeus debaixo da lei, sendo que os judeus debaixo da lei foram exterminados, porque não cumpriam a lei. Se eram 12 tribos, naquela época praticamente só existia Judá, como hoje também o resíduo é de judeus, tribo de Judá. Onde estão as outras tribos? E porque sumiram, desobediência à lei, não conseguiram cumprir. E por isso disse o profeta: se Deus não usa de misericórdia, há muito teríamos desaparecido. Mas continuando, no segundo parágrafo nós temos: os irmãos estavam sendo afastados da simplicidade do Evangelho para abraçar outro evangelho de obras, tão complexo que nem mesmo os adeptos dos judaizantes conseguiam suportar. Evidentemente, tal persuasão não provinha de Deus, mas sim daqueles que tinham o propósito de transtornar a obra de Deus. E infelizmente, um pouco de fermento leveda toda a massa. Lembremos de lição anterior, em que Paulo colocou muito bem que esses que vinham colocando isso, na verdade estavam querendo fazer com que muitos fossem seus adeptos, para que eles se pudessem gloriar numa mudança de comportamento, como se fosse um modelo melhor. E não há modelo melhor do que colocado por Cristo Jesus e a sua própria pessoa. Então, além de deixar a liberdade de Cristo, colocá-los debaixo de um jugo como o da lei, também teriam que servir a eles e obedecer a eles. Também servidão ao homem que vem com astúcia, tirando-os daquilo que tinham ganho através de Cristo Jesus. Aí a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 5, fala desse fermento, uma ideia, uma pessoa no meio errada e proclamando o erro. O resultado é toda a massa fermentada. Muitos contaminados com essa colocação incorreta. Versos 6 a 8, em 1 Coríntios capítulo 5, 6: não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, nem da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Essa é a colocação então de Paulo para os Gálatas. Sim, tomem cuidado. Um pouco de fermento, uma ideia diferente, comportamento diferente, leva a muitos serem contaminados. E continua nesse subtítulo 2: os perturbadores sofrerão a condenação. O texto diz para nós: tais perturbadores sofreriam a condenação pela perturbação daqueles que estão em Cristo. Desde o primeiro testamento já existiam os tais que se opunham ao querer de Deus e assim inflamavam toda a congregação, como por exemplo os 10 espias, Corá, Datã, Abirão. E no Novo Testamento existiram homens amantes de si mesmos. Por isso Paulo diz que estes tais que se encontravam no meio da congregação deveriam ser cortados. E essa palavra cortados poderia começar dentro da própria comunidade, rejeitados no seio da igreja, porque traziam uma outra doutrina. Aí volta o princípio dessa carta: não há outro evangelho, não há outro. O que foi colocado no princípio é o que existe, é o verdadeiro, e não tem mudança. Passará céu e terra, mas nem um tio
daquilo que Deus deu para ser falado pelos profetas e por Paulo cairá por terra. E o texto que nós estamos lembrando está em Números capítulo 14, quando fala da rebeldia do povo naquele tempo passado. Números 14, o verso 2 diz: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto. Ou seja, se opondo a Moisés quando alguma dificuldade se apresentava na caminhada do deserto. Mas tudo isso era falta de confiança em Deus. O mesmo Deus que os libertou da mão poderosa do Egito, e isso através de muitos sinais e maravilhas, como as 10 pragas assim ditas, e depois travessia do Mar Vermelho, e depois fazer vir pão do céu, maná que não faltava, que era suficiente em todo o dia e todos os dias da sua jornada, e tudo mais. É negar isto e se levantarem como Moisés, como se fosse Moisés os condutores do povo. Na verdade, negavam a Deus nessa atitude. E no capítulo 16, o exemplo de Coré, Datã e Abirão, conforme o texto que diz: e Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Rubi, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais, é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque pois vos elevais sobre a congregação do Senhor. Pronto, uma rebelião, dizendo que porque Moisés dirigir o povo, porque Arão ser sumo sacerdote, se todos são santos, todos têm direito de fazer o que quiserem. Pronto, rebelião contra Deus, que estabeleceu critérios, níveis de santidade para se aproximar a Ele. E no final, todos eles foram destruídos. Sobreveio um juízo real, visível, notório, que os consumiu a todos eles. E que Paulo está dizendo aqui é isso, que esses sejam cortados fora, ou seja, não estão livres de uma condenação de Deus e já uma rejeição naquele presente tempo. E continuando ainda Timóteo, aí vem a lembrança do que precisamos ter sempre bem claro diante de nós, com respeito a que sempre existiu isso, e a tendência era isso aumentar progressivamente ao ponto, ao continuar da proximidade do fim de todas as coisas. 1 Timóteo, ou segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, os versos de 1 a 9, que fato esse texto esse bem conhecido e que lemos para nós lembrarmos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos,
mais amigo dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como foi também o daqueles. Então observem este ponto, e mais uns exemplos de pessoas que se levantaram contra Moisés. E no continuar da vida de Israel, sempre homens se levantaram contra os profetas de Deus. E que se pode dizer, quando muita gente se levantou contra o próprio Jesus. E observe que Jesus estava em carne e osso, falava com eles, e eles rebeldes, endurecendo o coração e não tendo como, vamos dizer assim, responder a Jesus nas questões, porque Jesus os colocava bem claro o erro deles. A solução é necessário que ele morra, ou seja, matar a Jesus, porque não tinham força de argumentação nem situação de vida correta para poder, vamos dizer assim, fazer Jesus retroceder alguma palavra. Jesus estava com a verdade e eles resistiram a essa verdade, por orgulho próprio. Não é que não tivesse entendimento, não, por orgulho próprio. E alguns resistindo a Jesus porque amavam a glória deste mundo. Assim, os judaizantes também queriam que aquela forma de vida própria dos judeus, o orgulho, continuasse a existir no meio dos gentios, agora convertidos a Cristo Jesus. Jesus morreu para libertá-los, salvá-los, e esses querem fazer que haja um recuo nesta obra de Deus na vida desses homens. É um terror, coisa terrível. É como cortá-los de Cristo. Por isso que Paulo é forte nessas palavras, que sejam cortados esses também. Mas continuando, vamos para a sequência do nosso estudo, apresentando agora os versos finais do texto proposto, nesse terceiro subtítulo: a verdadeira liberdade resulta em servir ao próximo. Versos 13 a 15 deste capítulo. E assim lemos, e está em tela: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Aí Paulo é bem forte outra vez neste aspecto. Chamados para a liberdade, mas uma liberdade daquilo que pode nos impedir de melhor servir a Deus. E nesse particular, livres, podemos usar dessa liberdade para fazer bem ao próximo. E a lei resumida no ponto: amarás o teu próximo como a ti mesmo, que Jesus falou com eles várias vezes, né? Sobre o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, etc. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se resumem nisso. Jesus falou. E agora os judeus, dizendo-se cristãos, esses judaizantes, queriam tirar essa parte de Cristo e colocá-lo de novo na submissão dos mandamentos, numa opressão de exigência. E que, conforme estudamos,
Sim, exige-se da criança alguns procedimentos. Tem que obedecer, tem que andar na regra, tem que andar com a mão dada a alguém que é seu tutor, ou cuidador, ou babá. Mas uma vez adulto, não precisa, vai fazer o que é certo. Essa é, vamos dizer, a situação de amadurecimento em Deus. É saber o que é errado fazer, não fazer, não por causa da imposição, não faz. Não, porque simplesmente não vai fazer, porque sabe que é errado. Mas continuemos, e no primeiro parágrafo desse subtítulo 3, no nosso material de classe, está o que em tela se apresenta e lemos. Não se pode permitir que a libertação dos fiéis em relação à lei ou aos rudimentos do mundo seja ocasião para que deem liberdade à carne. Afinal, embora sejamos livres dessas coisas, somos servos de Deus. E neste ponto Paulo destaca a diferença que há entre servir à carne e ao espírito. Assunto esse que será mais tarde desenvolvido na próxima lição. Mas ele já adianta que a carne causa escravidão e a vida no espírito liberdade, mas para servir aos irmãos. Enquanto a carne traz consigo o egoísmo, a vida no espírito é altruísta. Você está pronto a fazer o bem, se alegra nisso, pelo bem maior que já recebeu em Cristo Jesus. Não precisa de mais nada, mas sente alegria em participar das necessidades dos irmãos. E assim temos a palavra que podemos apontar em 1 Pedro capítulo 2, versos 15 e 16. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. E é a expressão que aqui está: não tendo a liberdade por cobertura da malícia, porque a vontade de Deus é que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Esta colocação para nós tão importante, sabendo que estamos livres, e nessa liberdade para afastar-se do erro, não cometer o que é errado, o que é proibido, o que é impróprio, o que é injusto, mas fazer muito mais, o que é certo e o bem para todos aqueles que estão em redor. Amar o próximo como a si mesmo. Simples é a colocação de Pedro do Evangelho, esta simplicidade que há em Cristo Jesus. É assim, tendo colocado estas coisas, avancemos no segundo parágrafo, que nesse subtítulo ainda diz: a liberdade em Cristo enche o coração de amor. Em contrapartida, a vida de escravidão enche o coração de ódio. O legalismo sempre levará seus adeptos a observarem a vida alheia mais do que as suas próprias, com o propósito de buscar o menor erro na vida do irmão para acusá-lo e corrigi-lo. Porém, a recomendação da lei é amar o próximo como a si mesmo, e isso quer dizer trabalhar em prol do irmão e não buscar a sua destruição ou oprimi-lo com alguma coisa. Portanto, observe, quem está em Cristo está alegre, está em paz, olha o irmão e ainda que o veja em alguma falta, preocupa-se com ele, com cuidado, e vai ajudá-lo a sair do problema. Enquanto que dentro do legalismo faz, não faz, e todo mundo fica observando e julgando uns aos outros. Pronto. Agora somos livres. Paulo também destaca, lembremos disso. Livres num aspecto, mas escravos, servos em outro. Aí vem a colocação:
bem claro que está em Efésios, e a verdade que aconteceu na saída do Egito, livres da escravidão do Egito, que os levava a matar seus próprios filhos no rio Nilo e a trabalharem sem salário, sem direito a nada, mas libertados do Egito, foram levados presos, cativos, seguros, ligados ao Deus de Israel que se manifestava a eles. Como também está escrito, de outra forma, Jesus veio e levou cativo o cativeiro. Ele levou cativo, não livrou livre o que estava antes em cativeiro. Libertou do cativeiro da morte, da condenação por causa do pecado, mas cativo a ele. Pelo que Paulo podia dizer, sempre dizia: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, livre da lei e de tantas outras coisas, mas servo de Jesus. O viver é Cristo. Pronto, é o que ele dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todas essas palavras, irmãos, para salientar mais uma vez, como uma repetição, sim, repetição, mas esforçando Paulo para que os galos acordassem daquele fato e não voltassem à situação de opressão, de uma angústia, inquietação: o que eu estou fazendo? Fiz, falta mais alguma coisa? Não, Cristo fez tudo por nós. E viver em paz como uma criança abandonada no carinho, no abraço do seu pai. Continuando, chegamos à nossa conclusão, e em tela está o texto do nosso material de classe. A essência do Evangelho é o amor ao próximo, que é a marca da verdadeira liberdade e não ocasião para viver em pecado. Devemos permanecer na liberdade com que Cristo nos libertou e buscar incansavelmente o bem-estar dos nossos irmãos, pois assim cumpriremos a lei de Deus, que é amá-lo sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se alguém fizer isso, não precisa mais nada. Não se transgride contra a lei fazendo isso, amando a Deus e amando ao próximo. Não tem onde encaixar, ter ocasião para o pecado. Mas, isto posto, lembremos que nessa lição avançamos, desenvolvemos a lição nesses 3 subtítulos: a verdadeira liberdade está em Cristo, os perturbadores sofrerão a condenação, a verdadeira liberdade resulta em servir ao próximo. E lembre que Jesus mesmo comparou consigo mesmo: me chamais de mestre e senhor, entretanto entre vós sou eu que sirvo. Ou seja, ele, o Senhor, em amor, servindo aqueles que eram seu próximo, no caso os discípulos e todos os demais judeus, seus irmãos de tribo, e enfim toda a humanidade, porque ele se fez carne e habitou entre nós. Nosso texto áureo é o verso 1: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu.
É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.